Boa noite, alunos do curso de Pedagogia da disciplina Orientação de Estágio e do componente Estágio Curricular. Eu gravei alguns vídeos aí explicando como é que tem que ser o plano de aula. No entanto, tem muita gente com muitas dúvidas. Inclusive, a maioria das dúvidas são dúvidas que dá para ver que a pessoa não assistiu o material, entendeu? Então, antes de vocês me perguntar alguma coisa, assista todo o material que eu coloco no grupo e aí sim vocês me perguntam, porque aí eu vou ter condições de ajudar vocês melhor, sabe? Por quê? Porque uma coisa é você tirar a dúvida em cima do que o aluno ele já olhou lá e não conseguiu entender, ou aquilo que o aluno nem olhou, entendeu? E fica mais complicado, tá bom? Então vamos lá, os elementos de um plano de aula. Uma das grandes dúvidas é sobre os campos de atuação. Antes de vocês fazerem esse plano de aula, eu fiz um cronograma e vocês tinham que estudar o quê? A BNCC. Então, todos vocês estudaram, fizeram aquele curso da BNCC para ver como é que se organiza a BNCC. Então, além de vocês, quando vocês fazem aquele curso da BNCC, vocês fazem o que os professores fazem, que nossos professores estão fazendo cursos. Vocês estudam a BNCC porque a BNCC é o orientador do currículo, né? Nosso, nós trabalhamos por meio dele. E vocês conhecem, desenvolve, tem um certificado também para a vida de vocês, vai servir para o currículo de vocês futuramente. Então, por isso que eu pedi vocês para fazer o curso da BNCC. Lá na BNCC, nós temos os gêneros textuais, eles se organizam dentro dos campos de atuação. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês ver um gênero textual, tá? Uma aula sobre gênero textual que eu dei lá na outra turma de pedagogia. Vou colocar aqui que às vezes vocês possam se interessar melhor para vocês, tá bom? Então, o que são campos de atuação? Campos de atuação são os campos por meio dos quais eu me relaciono na sociedade. Então, os gêneros textuais eles estão organizados na BNCC nesses campos de atuação. Tá bom assim? Então, vamos lá. Olha aqui, ensino fundamental e ensino médio. Então, tem esses campos aqui. O que importa para nós? São esses 4 aqui, anos iniciais. Então, quais são os campos de atuação? Campo da vida cotidiana, o campo artístico e literário, o campo das práticas de estudo de pesquisa e o campo da vida pública. Esses 4 campos aqui, eles também têm uma outra parte, que é quando a BNCC organiza, o DCG organiza, né, o documento curricular para o estado do Goiás, é o documento, gente, pelo qual a gente trabalha com currículo. Eu, professora Luciana Nogueira, sou professora do 2º ano do ensino fundamental e eu trabalho com currículo. Eu trabalho com esses campos de atuação, eu trabalho com as práticas de linguagem da BNCC, entendeu? Então, uma coisa que vocês têm que perguntar, o que são práticas, tem que saber responder, o que são práticas de linguagem? O que são campos de atuação? Então, práticas de linguagem são oralidade, né? Eu já dei uma aula sobre isso, né? Aula pelo Google Meet sobre isso. São as práticas de linguagem são oralidade, leitura, né? Então, eu oralizar, eu argumentar da sala de aula, oralidade. Então, a prática de linguagem, oralidade, a oralidade, a leitura, a análise da língua, assim, por assim dizer, para vocês entenderem melhor a gramática, né? E a escrita, que é a produção textual. Então, são essas 4 práticas de linguagem apresentadas ali dentro da BNCC, certo? E esses aí são os campos de atuação. Então, quando a gente vai desenvolver, gente, o elemento curricular, curricular de língua portuguesa, ele não é simples. Ele é complexo, ele é constituído de uma rede, porque a língua, ela não é morta, a gente se comunica por meio dela. Então, na escola, na sala de aula, a gente não pode estudar uma língua artificial, a gente precisa estudar uma língua que a gente se comunica, né? E aí, o campo de atuação é o campo por meio do qual eu atuo. Então, eu vou explicar aqui mais na frente, vocês vão entender, tá bom? Então, onde que vocês vão encontrar o bendito campo de atuação? Lá na BNCC. É lá na BNCC que você vai encontrar o campo. E a habilidade que eu selecionei de vocês está relacionada a um campo de atuação.
ou todos os campos de atuação quando o documento curricular do Estado do Goiás, porque assim, a BNCC ela é um orientador para os currículos. Aí, cada estado tem um currículo, e aqui nós chamamos de documento curricular para o Goiás, que é o DCGO, né? Então, nós temos todos os campos de atuação também. Então, tem um momento que alguns gêneros que vão estar, você vai trabalhar alguma habilidade que está dentro de todos os campos de atuação. Então, isso quer dizer que você pode trabalhar um gênero do campo da vida cotidiana, um gênero do campo artístico literário, um gênero do campo da prática de estudo e pesquisa, ou um gênero do campo da vida pública. Se vocês quiserem compreender melhor um pouco sobre gêneros textuais, assista a aula que eu postei aí, tá bom? Então, vamos lá. Só um exemplo bem rápido aqui, ó. Eu não coloquei aqui o campo da vida cotidiana, mas temos aqui alguns gêneros que fazem parte do campo artístico literário, que é gênero, que é autobiografia, causos, contos de animais, né, crônicas, histórias em quadrinhos, né, lendas goianas, mitos, contos populares, peças teatrais, e tem alguns gêneros que eles vão acabar fazendo parte de alguns textos que eles vão ter como fazer parte de 2 ou 3 gêneros, tá bom? Então, 2 ou 3 campos, quero por assim dizer, me perdoe, por assim dizer, de campos. Vai ter alguns gêneros que vai estar situado em 2 campos, né? Ou mais. Eu vou passar, mais na frente vocês vão entender o que eu tô falando, certo? Aí temos os campos da atuação da vida pública, que são abaixo-assinado, apresentações de proposta, carta de reclamação. São aqueles gêneros, gente. Por exemplo, o gênero literário, são os gêneros artísticos literários, são os textos literários, crônica, e tem um objetivo estético, né? Uma obra de arte. Enquanto os gêneros que fazem parte do campo de atuação na vida pública, eles são o quê? Eles são baixo-assinados, são gêneros que eu atuo na sociedade, na minha vida pública. Não na minha vida pessoal, na vida cotidiana são convites de casamento, convites de aniversário, são outro gênero. Mas na minha vida pública são cartas de reclamações, código de defesa do consumidor. São aqueles gêneros que eu me comunico, me relaciono na vida pública, né? Então, a Constituição Federal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Aí vemos lá o campus das práticas de estudo e pesquisa. Apresentações orais, por exemplo, a defesa do TCC de vocês, um resumo, né? Programas de rádio, painéis, artigos de opinião, relatórios, reportagens científicas, resumo, são gêneros que fazem parte do campo da prática de estudos e pesquisa, certo? E da vida cotidiana, convites de aniversário, convites de casamento, né? Receitas, certo? Vou explicar melhor para vocês entenderem. Então, vamos aqui, ó. Temos aqui, gente, uma organização do documento curricular para o Goiás, que é o currículo, que é feito baseado na BNCC, certo? Nós temos aqui, ó, esse campo artístico literário aqui, tá vendo o campo? Aqui nós temos aqui escrito leitura, nós temos esses gêneros aqui, e que campo é esse? É o campo. Aqui nós temos uma prática de linguagem, que nesse caso aqui é a leitura. Nós temos o objeto de conhecimento aqui nessa terceira coluna. E aqui nós temos as habilidades. Eu dei para vocês só as habilidades, gente, porque eu não posso mastigar tudo. Vocês precisam ir lá na BNCC, vocês fizeram um curso e tem uma professora para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, vocês precisam aprender isso, tá bom? E o planejamento tá fazendo vocês se mover em busca desse conhecimento, tá bom assim? Então, vamos lá. Então, a prática de linguagem. Qual é a prática de linguagem? Leitura. Que mais poderia também ser o quê? Oralidade, análise da língua ou escrita, produção de texto, certo? Então, são práticas diferentes. Oralidade, né? Eu falar, eu oralizar. Leitura, eu ler ou eu ouvir o meu professor lendo, né? Que é a leitura escuta. Analisar a língua, analisar a língua, como ela se constitui, a velha gramática, por assim dizer, traduzindo para vocês. E produção, escrita, eu escrever, eu produzir. É uma outra relação que eu tenho com o texto. Eu posso ter uma relação com o texto de oralidade, eu posso ter uma relação com o texto de escuta, eu posso ter uma relação com o texto de análise da língua, né,
gramática, por assim dizer, e eu posso ter uma relação com o texto no que diz respeito à produção. Eu vou produzir, é uma relação diferente, certo? Então, vamos aí. Aí temos, na primeira coluna, como eu falei para vocês aí, os campos, é o campo de atuação. Nesse caso aqui, nós temos aqui um exemplo de campo do artístico literário, certo? Que é o que, gente? Textos literários, gente, tá bom? E a segunda coluna, prática de linguagem, no caso aí nós temos um exemplo de leitura. Terceira coluna, objeto de conhecimento, todos os objetos de conhecimento. E quarta, habilidade. Então, gente, a habilidade eu tenho que ver aqui. Por exemplo, essa habilidade aqui. Essa aqui é 69, né? Essa aqui é do sexto ao nono ano. Temos aqui, ó. Essa aqui, ó. EF. Acompanhe comigo. Procure aí. EF, vamos aí. 69, LP 46. Qual é o objeto de conhecimento que ela está relacionada? Esse objeto aí, finalidade da quarta capa, do programa de sinopse, documentário, né, blog, vlog cultural, entendeu? Está sequência descritiva e avaliativa de hipertexto, leitura e recepção de obras literárias e artísticas. Aí, é esse o objeto de conhecimento que ela está relacionada. Qual é a prática de linguagem? Leitura. E o gênero? Vamos ler ela que a gente vai saber. Vamos? Ela é 69, é do sexto ao nono ano, mas dá pra gente compreender aqui, ó. Participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias. Poxa vida. Então, aqui eu tenho 3 objetos de conhecimento. Eu já vi que é o quê? Leitura e recepção de obras literárias. Então, não preciso escrever a finalidade nem a sequência. Vou escrever esses 2 primeiros objetos. Só preciso escrever o quê? Leitura e recepção de obras literárias e artísticas. Certo? Aí vamos aqui. Participar de práticas de compartilhamento de leitura e recepção de obras literárias, manifestações artísticas como rodas de leituras, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slam, canais de blog clubes, redes sociais, temáticas de leitores de cinéfilos de música, entre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Que gênero então é esse aqui? Vamos supor que eu vou trabalhar... Não, professora, nós vamos trabalhar apenas... dentro dessa habilidade aqui, nós vamos focar nas questões de apresentações teatrais, né? Lembrando que tem a ver com leitura, então meu gênero textual, se a prática de oralidade, a prática de linguagem é a leitura, então esses gêneros têm que estar relacionados à leitura, e leitura está relacionado à interpretação de texto, então eu tenho que os meus alunos têm que ler textos teatrais, e aí eu vou procurar aqui, ó, tá vendo aqui? Entre esses gêneros aqui tem misto, narrativa de aventura, peças teatrais. Então, os meus alunos, eles vão ler e interpretar textos de peças teatrais. Então, eu vou orientá-los, eu vou ler com eles, vou interpretar com eles, eu vou debater com eles, para eles compreender. Então, eles vão ler, compreender textos teatrais, certo? E acabei de fazer um plano de aula. Entendeu? Então, a partir da habilidade, eu vou indo para trás, vou procurar qual objeto de conhecimento, analisando a minha habilidade, qual a prática de linguagem e qual o campo de atuação. E, mais específico, qual o gênero, né? Esse campo de atuação. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o campo da vida cotidiana. Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo. Vamos aí? Agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras fazem parte do quê? Do campo da vida cotidiana. Viu? Apresentar-se por meio de textos. Então, tipo assim, essas partes, essa segunda parte aqui é mais relacionada aos jovens, os anos finais, que são eu fazer textos, currículos, né? Fazer textos, fazer uma biografia minha, fazer um vídeo currículo, né? Então, são ferramentas, né? São meios, gêneros que eu vou constituir, que faz parte do campo da vida cotidiana, né? Que é da vida do aluno, da vida familiar, desse contexto do aluno, certo?
Então, faz parte desse campo aí, né, é produzir de forma colaborativa e socializar playlist, por exemplo. Então, coisas relacionadas ao aluno, à vida do aluno, à vida que ele, o contexto ali social íntimo dele, por assim dizer, mais próximo dele, diferente da vida pública, certo? Então, campo artístico literário, outro campo. Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos de diversidade cultural e linguística, que favorece experiências estéticas. Então, lembrando que gênero textual, a campo artístico literário não tem um objetivo de informar, um objetivo, enquanto elemento cultural, um elemento artístico que tem um objetivo de fazer a gente sentir e não informar. Há alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, né, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, chás, cartoons, entre outros, tá? No âmbito do campo artístico literário, trata-se de possibilitar o contato com as manifestações artísticas em geral, de forma particular e especial a arte literária, né? Oferecer condições para que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações artístico-culturais, né? Literárias, certo? Então, aí eu vou deixar os slides para vocês e para vocês darem uma olhada melhor. Mas campo artístico literário quais são os gêneros que fazem parte do campo artístico literário? Gêneros literários, gente. Contos de fadas, esses gêneros. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Lambe Lambe, né, que trata-se de uma vertente da arte de rua que utiliza cartaz como intervenção urbana com o intuito de transmitir ideias e pensamentos, divulgar as artes ou até mesmo protestos elaborados através de imagens e textos. É um post artístico de tamanho variado que é colado em espaços públicos e a gente também pode usar em sala de aula abordando algum tema polêmico, né? O Lambe Lambe é um gênero textual que faz parte do campo artístico literário, né? E também vai estar relacionado ao campo da vida pública, tá bom? Mas ele por assim dizer, literário. Mais amor, por favor. Olha aqui, gente. Aqui, ó, moça, se ele não muda, mude-se dele. Nós temos aqui um gênero textual, Lambe Lambe, que faz parte do campo artístico literário e que eu posso trabalhar as 4 práticas de linguagem. Oralidade, eu levo esse texto para a sala e vou trabalhar. Vou ler para os meus alunos e ler com os meus alunos. Então, eu vou trabalhar a leitura. Depois eu vou discutir o que está colocado em questão aqui. Qual a temática aqui. Então, moça, se ele não muda. Se ele não muda, mude-se dele. Então, aí agora eu vou para. Já trabalhei oralidade, já trabalhei leitura, né, discutir o assunto que é abordado nele, né, discutir toda a estética dele, né, e agora a utilização das palavras para análise da língua, gramática, por assim dizer. Qual o objetivo do autor desse texto, né, a escrever a palavra muda, né? Muda e mude-se, né? Qual o sentido dessas palavras nessa frase, nesse texto, certo? Aí vamos aí para a produção. Produza um texto utilizando a palavra muda, né? Produza um texto, um lambe-lambe, com alguma mensagem que você gostaria de passar, usando palavras escritas iguais com sentido diferente, certo? Então, eu já trabalhei leitura e escrita, leitura, já trabalhei oralidade, análise da língua e trabalhei também a escrita, né? Então, a partir desse gênero que faz parte do campo artístico literário. Qual é o nome do gênero? Lambe-lambe. Certo? Então, gênero textual é uma coisa, né? Vocês vão entender melhor a partir da aula que vocês assistirem, se vocês se interessar com a aula que eu gravei para o curso para outra turma do curso de pedagogia, né? Que eu sou professora de metodologia de língua portuguesa. E vocês quiserem aprender um pouco mais, estudem lá, tá? E aí vocês vão compreender que os gêneros textuais estão dentro da BNCC, alocados ou moram nas casinhas chamadas campos de atuação, certo?
Então, temos aqui agora o campo de atuação da prática e estudos de pesquisas, que são gêneros de apoio à compreensão, são propostos em todos os anos. Esses textos servirão de base para a reelaboração de conhecimento, a partir da elaboração de textos síntese, como quadros sinópticos, esquemas, gráficos, infográficos, tabelas, resumos, entre outros, que permitam o processamento e a organização de conhecimentos em práticas de estudo e das levantadas em diferentes fontes de pesquisa, né? Então, por exemplo, o TCC de vocês, a monografia, né, vai estar aqui neste campo de prática de estudos e pesquisa, certo? Então, são gêneros que estão relacionados à pesquisa, a estudos, né? Então, como eu registro esses estudos, como eu faço esses estudos, eles estão aqui. Divulgação, verbete, né? Temos entrevistas, notas de divulgação científica, verbete, de enciclopédia, são alguns de gêneros que compõem, que moram nessa casinha chamada campo das práticas de estudos e pesquisas, certo? Nós temos o campo de atuação da vida pública, né, gêneros legais e normativos, abrindo-se espaço para aqueles que regulam a convivência em sociedade, como regimento da escola, da sala de aula, estatutos e códigos, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, até os de ordem mais geral, como a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos, sempre tomados a partir dos seus contextos de produção que contextualiza e confere significado a seus preceitos. Então, esses textos da vida pública é aqueles textos pelo qual me relaciono com a vida pública de um modo mais geral, de um modo mais amplo, é diferente dos gêneros. Compare os gêneros da vida cotidiana, ele é diferente da vida pública, entendeu? Os gêneros que moram na casinha do campo da atuação da vida pública não moram na casinha do campo de atuação da vida cotidiana, certo? Então, dá um exemplo aqui de gêneros que fazem parte desse campo de atuação na vida pública. A propaganda, por exemplo, né? As campanhas também, né? A propaganda, por assim dizer, esse aqui é um gênero, mas faz parte que é uma campanha, né? Tem um objetivo. Qual é o objetivo? Né? Através dessa anuncia-se um determinado produto, né? A campanha está anunciando um produto, uma ideia, um benefício, um movimento social, um partido, entre outros. Como seu objetivo é convencer, é natural que a função apelativa da linguagem se destaque nesse gênero textual. Igual eu já falei nas aulas passadas. Essa questão a função apelativa, né? A função apelativa da linguagem, ela é diferente, ela tem um objetivo, ela é normal aqui nesse texto de propaganda, nas campanhas publicitárias. Nas campanhas de campanhas publicitárias, nós temos propaganda, campanha publicitária, anúncios, né? E nós temos também as campanhas que tem uma função social, né? Mas está vendendo uma ideia, tá querendo convencer alguém de alguma coisa. Nesse caso, a linguagem é apelativa, é diferente do gênero literário, que muitas vezes a criança vai desenvolver, o professor ele não está sabendo orientar, aí a criança vai fazer um texto, vai produzir um texto, um poema sobre o meio ambiente, aí ele começa a usar uma linguagem apelativa. Defenda o meio... Não, o objetivo aqui da propaganda tem um objetivo apelativo, mas tem o objetivo de fazer sentir o texto literário, o poema. Então, por meio daquilo que ele vai me mexer comigo no gênero, no poema, eu posso me convencer a eu cuidar do meio ambiente, mas ele não pode ser apelativo diretamente, ele vai fazer eu sentir, a partir desse sentimento, fazer eu pensar, refletir, né, e até tomar posições, né, diante do cuidado com o meio ambiente. Mas ela não pode ter uma função apelativa, porque senão ela não é poema, tá? Então, mas a propaganda, os anúncios, as campanhas, sim, tá bom? Então, vamos aqui, né? Nós temos aqui um texto, né? Não, uma parte do currículo, né? Temos aqui língua portuguesa segunda, nós temos aqui as habilidades, né? Por exemplo, ler histórias em quadrinhos relacionando imagem e palavras em colaboração com os colegas e com o auxílio do professor e com certa autonomia. Já falei sobre isso aqui
na aula que eu passei, na aula pelo Google Meet. Vamos que é objeto do conhecimento, leitura de imagens, narrativa, prática de linguagem, campo de atuação, povo. Tá vendo aí? Campo de atuação, campo da vida cotidiana, prática de linguagem, leitura, escuta, compartilhado. Objeto do conhecimento, leitura. Então, eu preciso que vocês assistam esse vídeo, prestem atenção nessa explicação, para não ficar fazendo pergunta, por exemplo, onde que eu vou encontrar as práticas de linguagem? É na BNCC, né? Onde eu vou encontrar os campos de atuação? É na BNCC. Onde eu vou encontrar os objetos do conhecimento? Na BNCC, entendeu? E a habilidade eu já te dei, você só precisa fazer o quê? A metodologia e a avaliação, certo? Aí temos aqui, né, planejando. Temos um plano de aula, já coloquei exatamente desse jeito aqui, que é um plano de aula. Quais são os elementos? Campo de atuação, tá onde? Na BNCC, prática de linguagem. E não é inventado não, gente, tá lá, já tá endereçada. Eu já coloquei só a habilidade para você ir lá e procurar qual objeto de conhecimento essa habilidade está ligada e qual a prática de linguagem essa habilidade está ligada e qual o campo de atuação. Então, campo de atuação, prática de linguagem, objeto de conhecimento e habilidade, você já tem. Eu dei a habilidade para você e você vai lá procurar o objeto de conhecimento, a prática de linguagem e o campo de atuação. Ou melhor, campo de atuação, prática de linguagem e objeto de conhecimento, que eu falo de cima para baixo agora, certo? E aí, com esses elementos que já tem lá o campo de atuação, a prática de linguagem, o objeto do conhecimento e a habilidade que eu passei para vocês, vocês vão selecionar uma metodologia e uma avaliação, certo? Aí vemos aqui, né, esse plano de aula que está colocado aqui. Esse aqui, gente, é um plano de aula que eu dei exemplo para vocês, que eu fiz para, fiz do 6º e 7º ano, entendeu? Esse plano de aula aqui, mas dá para usar tranquilamente como exemplo para vocês. Por exemplo, campo de atuação, o campo jornalístico midiático, não tem nos anos iniciais, não tem esse campo nos anos iniciais, ele vai ter só nos anos finais, porque do 6º e 7º ano, essa habilidade aqui. Qual a prática de linguagem? É leitura? Não. É análise da língua? Não. É escrita? Não. É o quê? Oralidade. Objeto do conhecimento, recorte temático da entrevista, definição do entrevistado. Vai ter entrevista dentro lá dos anos iniciais, vai ter entrevista, mas ela vai estar dentro do gênero da vida pública e não de pesquisas e não no campo jornalístico midiático, certo? Qual a habilidade? É F69LP14AB. Definir o contexto de produção da entrevista, objetivos, o que se pretende conseguir, o porquê da escolha daquele entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão. Metodologia. Aí a metodologia, povo, é vocês que vão criar. E a avaliação. Como é que vocês vão criar essa metodologia? Pensando passo a passo. Vamos pensar que é uma média de 5 momentos, 3 momentos, depende do quanto vocês vão se aprofundar no conteúdo. Então, se tiver 5 momentos, vocês vão colocar primeiro momento, vamos supor que vocês vão apresentar para a turma a proposta de entrevista com a finalidade de conhecer as medidas adotadas para essa aqui. Foi uma metodologia que eu criei para dar o exemplo, né? Então, por exemplo, pode ser bem aqui, ó. Apresentar para a turma a proposta de entrevista com a finalidade de conhecer as medidas adotadas para o combate ao Covid na cidade, né? Pronto, essa parte aqui pode ser o primeiro momento, onde que eu vou apresentar para a turma, olha, gente, eu tenho uma proposta de entrevista, a gente precisa conhecer quais medidas adotadas em Campos Belos, quais estão sendo emitidas, onde que vocês acham que a gente vai encontrar. Então, nesse momento, a gente começa a fazer uma tempestade de ideia na sala de aula. Então, uma aula, ou então um momento, ou então um passo, o primeiro passo, para essa aula. Agora, o outro passo, definir juntamente com a turma o nome dos entrevistados, entendeu? Aí apresentar no quadro alguns nomes, entendeu? Então, eu vou colocando aqui como se fossem momentos, e vocês vão colocar aí momentos. Então, a professora, quantas aulas precisa ser esse plano? Gente, pode ser, você não pensa em aula, pensa em momento, porque aí se for, por exemplo, vocês for dar 5 aulas no dia, vocês dão num dia só, mas se for dar uma aula por dia durante a semana, vocês dão uma aula, vai dar 5 aulas, mas em 5 dias, não importa. Então, eu gosto de colocar momentos, que é como é que você vai organizar na sua cabeça, como é que você vai desenvolver essas aulas. Tá? E a avaliação, como é que geralmente essa avaliação será realizada tendo em vista a participação dos alunos, né? Apresentação de dúvidas, você vai fazer uma atividade avaliativa, como é que você vai fazer? Então, você vai colocar aqui nesse item aqui, como é que você vai avaliar se seus alunos estão aprendendo, compreendendo, se envolvendo com o conteúdo que vocês estão trabalhando. Então, como é que vocês vão ter um feedback? Como é que vocês vão saber se vocês têm que pensar que tipo de instrumento vocês vão utilizar para ver se os seus alunos estão aprendendo ou não?
se o trem valeu a pena, certo? Então, vamos aqui, outro exemplo aí que eu já até coloquei no grupo. Então, aqui nós temos aqui, ó, do jeito que você encontrou, tem uma habilidade GO, porque é uma habilidade do estado do Goiás, né? F, 35, que é do terceiro, quarto, quinto ano, que é do terceiro ao quinto ano, LP de língua portuguesa, número 33. Qual é o número? Vamos ler. Seria aí, gente, o objetivo. Aí, todo mundo, aí algumas pessoas estão perguntando, professora, esse plano não tem objetivo? O objetivo é a habilidade. Por quê? Olha aqui. Qual é o objetivo da minha aula? É fazer com que o aluno... Vou desenvolver um plano de aula, vou desenvolver uma aula de modo que o aluno venha ler, comparar e associar os gêneros em estudo, observando a forma, conteúdo, estilo e função social. Então, tipo assim, qual o objetivo da minha aula? É que o aluno ele consiga ler, comparar e associar. Então, qual o objetivo da minha aula é esse? Então, a habilidade já tem um objetivo, eu preciso colocar um objetivo, entendeu? Porque a habilidade já tem um objetivo, né? Porque o aluno desenvolvendo essa habilidade que eu consigo dizer assim, tipo assim, atingir o meu objetivo da minha aula, certo? Que é fazer com que o aluno, né, consiga ler, comparar e associar, entendeu? Então, aquele velho objetivo eu não acho necessário a partir dessa habilidade, tá bom? Então, campo de atuação, campo artístico literário, prática de linguagem, leitura, escuta compartilhada, objeto do conhecimento, leitura colaborativa e autônoma. Aí você vai me perguntar assim, professora, primeiro você escolheu o campo de atuação? Não. Eu selecionei a habilidade e vou ver qual habilidade, qual o campo de atuação, qual a parte de linguagem, qual o objeto de conhecimento que está relacionado a essa habilidade. E aí vocês têm que ir atrás, tá bom? Então, aí a metodologia de avaliação. Vamos lá? Que eu coloquei aqui. Então, campo de atuação, campo artístico literário, prática de linguagem, leitura. Então, a minha aula tem que contribuir para que o aluno consiga ler. Então, quando você for desenvolver a metodologia, tem que levar em consideração situações onde o aluno não consiga ler. Tá bom assim? Ficou repetido aqui, gente. Não coloquei aqui a metodologia, mas vamos aqui. Vou pensar aqui. Vou falar e vocês escutam, tá bom? Acabei copiando o mesmo. Tá, vamos aqui. Campo artístico literário, prática de linguagem, leitura, objeto, conhecimento, leitura colaborativa. Então, ler, comparar e associar gênero de estudo. Vamos pensar aqui no conto de fada, Chapeuzinho Vermelho. Então, já, pronto. Ler, comparar e associar o gênero. Como ele faz parte do gênero artístico literário, porque é um conto de fada, Chapeuzinho Vermelho, prática de linguagem, leitura. Leitura. Então, objeto do conhecimento, leitura colaborativa e autônoma. O que eu vou fazer? Primeira coisa, metodologia. Ler, entregar para as crianças o conto de fada Chapeuzinho Vermelho. Em seguida, solicitar que os alunos leiam individualmente. Segundo passo, solicitar que os alunos vão fazer uma leitura compartilhada. Ou seguindo as filas, ou em ordem alfabética, ou eu vou pulando e os alunos vão fazer uma leitura. Depois, lembrando que é leitura. Vou debater ali o que significa aquele conto de fada, o que tá colocando ali, o que aconteceu, qual os principais personagens da história. Incentivar os alunos a compreender, né? E aí não tem como eu não trabalhar a oralidade, mas meu foco é a leitura. Porque aí a leitura, como é que eu avalio a leitura? A partir do aluno, das compreensão. Se o aluno compreendeu, é porque ele leu. Entendeu? Então, as atividades de interpretação são atividades de leitura. São atividades relacionadas à leitura, porque para um aluno responder uma atividade de interpretação, ele teve que fazer o quê? Ler, certo? Aí vemos aqui, aí tá, outro passo, outra aula. Eu vou trabalhar nesse mesmo objeto, né? Nesse mesmo campo de atuação, vou pegar agora o texto da Cinderela, porque o objetivo do trabalho foi a primeira apresentação do tema. Agora eu vou trabalhar com o texto de Cinderela. Só que o aluno vai ler e eu vou fazer as atividades de interpretação com os alunos, entendeu? Então eles vão fazer algumas atividades individuais, vou fazer textos, perguntas interpretativas do aluno, com o aluno, entendeu? Para eles compreenderem, para me ver, porque o primeiro eu dei o exemplo, como é que se faz, eu peguei o texto, o gênero conto de fada, o gênero de Chapeuzinho Vermelho, que faz parte do conto de fada, e trabalhei com eles, li individualmente, depois li junto, depois
comentei com eles, fiz atividade de interpretação. Junto ali naquela aula expositiva. Agora eu vou cobrar deles, então eu vou cobrar a leitura deles, e interpretação. Então eles vão ler individualmente e eu vou fazer questões relacionadas àquele texto. E o aluno vai responder. Nesse aí, então, já com outro conto de fada, mas ainda dentro dessa mesma aula, porque no primeiro momento eu fiz uma apresentação, trabalhei com eles ali, expliquei para eles, agora eu vou propor uma atividade, entendeu? Como é que eu vou avaliar esse aluno? Eu vou avaliar por meio da interação, vou avaliar minha aula por meio da interação dos alunos, do envolvimento com o tema e das atividades de interpretação propostas a eles, né? Então, o retorno deles eu vou avaliar a partir dessas atividades. E assim, tá bom? Então, eu acabei de fazer para vocês aí um exemplo de plano de aula, né? Onde eu já coloquei esses elementos e falei aqui a metodologia e a avaliação. Tá bom assim? Então, vamos lá, gente. Isso aqui é um exemplo dos anos finais, tá bom? Temos aqui as referências, eu vou colocar lá no grupo, porque qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá bom?